Olá, estudante de física. Estamos aqui para mais uma aula desse projeto Física e Astronomia na Escola. Então, vamos ver aqui o que nos aguarda. Então, estaremos aqui na área da mecânica e nós vamos fazer aqui resolver um exemplo envolvendo corpo extenso. Porque na física nós vamos ter dois tipos de corpos, né? O ponto material e o corpo extenso. O ponto material, a sua característica dele é que suas dimensões são desprezadas no estudo do seu movimento. Então, por exemplo, um veículo, seja um caminhão ou um carro de passeio, transitando entre duas cidades. Para calcular, por exemplo, o tempo gasto por ele, nós não precisamos ou o seu tamanho não interfere nessa medida. Já, por exemplo, aqui, um caminhão atravessando uma ponte, como a gente vê aqui, né? O tamanho dele deve ser considerado no cálculo, por exemplo, do tempo gasto para ele passar por essa ponte. Certo? Por quê? Imagine aí a frente dele. Vou pegar aqui um laser para apontar. Então, imagine aqui a frente dele. Começa a entrar na ponte, né? Atravessar a ponte. Quando a frente dele chegar aqui no final da ponte, ele ainda estará sobre a ponte. Todo ele estará sobre a ponte. Então é necessário que o tamanho dele, vou falar assim, saia da ponte. Então a distância a ser percorrida pelo caminhão ou pelo trem vai ser a soma do tamanho dele, do comprimento dele, mais o comprimento da ponte. Por quê? Porque ele é um corpo extenso e seu tamanho tem que ser considerado no estudo do movimento. Então, dito isso, né? Vamos continuar aqui. Nós vamos aqui para a velocidade escalar média, revisando esse tema, né? Então, nós temos que a velocidade escalar média é a variação do espaço pela variação do tempo. E nós iremos fazer uso nesse exemplo da conversão entre quilômetro por hora e metro por segundo. Então, se a nossa velocidade estiver em quilômetro por hora, nós vamos levá-la para, se for necessário, né, nem sempre é, mas se for necessário, iremos levar para metro por segundo. E a regra é dividir por 3,6. Professor, e se eu quiser voltar? Você então vai multiplicar o valor em metro por segundo por 3,6. Certo? Então é isso. Bom, peço que faça aí as anotações necessárias para a gente poder seguir adiante. Beleza? Então, vou seguir adiante agora com o exemplo. Então, neste exemplo, um trem de 100 metros de comprimento está se movendo com velocidade de 72 km por hora quando inicia a travessia de uma ponte de extensão 200 metros. Qual é o comando dessa questão? Qual o tempo gasto nessa travessia? Então, foi dado o comprimento do trem e o comprimento da ponte, e bem como a velocidade do trem, e nós iremos encontrar aí o tempo gasto. Bom, os dados coletados então vão ser aí, 100 metros mais 200 metros é a variação do espaço. Isso porque o trem é um corpo extenso, então ele deverá percorrer, né, o próprio comprimento e o comprimento da ponte para fazer a travessia dessa ponte.
já que ele não é um ponto material, né? Então aqui vai resultar em 300 metros. E a velocidade? A velocidade está em quilômetro por hora, 72 quilômetros por hora. E esse quilômetro não está batendo aí, vamos falar assim, né? Não está batendo com o metro. Ou seja, nós temos unidades diferentes, nós temos que transformar para poder comparar as grandezas. Então, o que é que eu faço? Vou dividir o 72 por 3,6. Quando eu divido 72 por 3,6, o resultado, essa divisão já resulta em metro por segundo. Então, deixa o quilômetro por hora para trás. Agora, o que é que eu vou fazer aí? Vou multiplicar por 10 em cima e embaixo, para que eu possa ter números inteiros. E aí eu posso fazer a divisão com facilidade, né? Agora é só fazer a divisão, 720 por 36, e o resultado é 20 metros por segundo. Então, o trem vai passar por essa ponte com velocidade de 20 metros por segundo. Beleza? Então, anota aí, né, dá aquela pausa, anota aí, porque nós vamos seguindo daqui. Então, seguindo adiante, temos que a velocidade a gente conheceu, né? Vm igual a ΔS por ΔT. Agora o que é que eu vou fazer? Olha só essa tática. Eu vou passar o ΔT que está dividindo, vou passar multiplicando o Vm. E os dois vão ficar multiplicando, aí o Vm vai passar dividindo. E olha só o resultado. ΔS dividido por Vm. Anotou aí? Então, ó, ΔT subiu, Vm desceu. E agora eu posso calcular o ΔT, né? Porque eu isolei. Então, substituo a distância, né? Ou espaço percorrido. Então, fica 300 dividido por 20. Essa divisão vai resultar em 15 segundos. Então, esse é o tempo gasto para o trem fazer a travessia. Fica esperto aí, né? E esperta. Por quê, né? Nessas questões vem comprimento do corpo, né? Que vai do corpo extenso, né? Que vai atravessar uma ponte. Então, ficar ligado aí para não desconsiderar o tamanho do objeto, certo? E aí com isso chega a resposta correta. E outro detalhe, né? Quando vem metro e quilômetro por hora, é necessário a conversão. Beleza? Então é isso aí. Espero que tenha aproveitado mais uma atividade e nós vamos ficando por aqui. E desejando a você bons estudos.